Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O que nós temos lido ultimamente tem nos levado a refletir sobre a preocupação dos espíritos em relação às nossas condutas. Talvez esse termo preocupação fica mal colocado, porque preocupação os espíritos sempre tiveram conosco. Mas quando o Dr. Bezerra de Menezes foi agraciado com uma festa no mundo espiritual, depois de 50 anos de estada dele no mundo espiritual, veio lá um passaporte que lhe possibilitaria elevar-se a instâncias superiores. Mas ele abriu mão desta proposta, dessa possibilidade, e pediu insistentemente para que houvesse uma disposição em contrário, que ao invés dele subir a esferas superiores, que ele continuasse aqui, cuidando de nós. Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, ele nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro ele teve uma febre, aquela gripe espanhola que todo mundo ouviu falar nela, e ele veio a desencarnar com 38 anos. E quando ele estava lá, nos últimos instantes, num quadro febril, já prevendo inclusive o seu desencarne, porque ele disse que iria desencarnar no outro dia para os circunstantes, chega para ele a mãe de Jesus, que visitem, a mãe do Cristo, e diz para ele que ele teria que voltar para o plano espiritual para dar continuidade à proposta de Jesus. E ela ainda aduziu, se ele quisesse continuar aqui, ela iria dar um jeito de ele voltar a recobrar a sua saúde e continuar trabalhando aqui na Terra. Mas se ele quisesse atender o pedido de Jesus, que aceitasse a desencarnação. Bom, eu acho que qualquer um na condição de Eurípides Barçanufo teria aceitado a proposta da mãe de Jesus e do Cristo. Não, tudo bem, eu quero partir. E foi o que aconteceu. Subiu para as esferas superiores, acompanhado pela mãe do Cristo. Que deferência, não? O Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, ele relata que Eurípides Barçanufo um dia teve um sonho. Ele saiu do corpo, mediante o sono que nós temos à noite, né? Ele saiu do corpo e encontrou-se com Jesus, num lugar espetacular, indizível. Mas ele não contou isso para ninguém. Só depois do desencarne dele, Hilário Silva nos trouxe essa revelação. Lógico, as grandes almas são humildes. Ele nem quis contar desse encontro com Jesus, mas encontrou com ele. E naquele encontro, Jesus começou a lacrimejar, começou a chorar, o que preocupou tremendamente Eurípides Barçanufo. E ele até questionou: Senhor, mas a razão da sua lágrima? E começou a aventar algumas hipóteses, e Jesus sempre negando, não é nada disso. E no final ele pergunta: por que é que o senhor está chorando? E o Cristo disse para ele que estava chorando, não pelas criaturas equivocadas, não pelas pessoas maldosas, maledicentes, não pelas pessoas que agridem as outras, em qualquer sentido, mas que ele estaria chorando ali naquele momento pelas pessoas que conhecem o seu Evangelho e não têm feito nada para justificar o conhecimento. Então veja que Jesus sempre esteve preocupado conosco, e mais ainda nos últimos tempos, com as pessoas que conhecem a sua proposta e estão de braços cruzados. Nós ouvimos aqui o André Luiz, no sábado e no domingo,
falou exatamente sobre isso. A preocupação do mundo espiritual conosco. Porque o tempo já não dá mais para esperar. As pessoas estão muito acomodadas. Quando não conhece o Evangelho, quando não conhece a proposta de Jesus, tudo bem. Mas quando conhece e fica de braço cruzado, certamente está sendo a razão das lágrimas de Jesus. Aí, Eurípides Barçanufo foi para o plano espiritual. O que ele fez? Construiu um hospital para cuidar exatamente dessas pessoas que estão militando nas casas religiosas e aprontando. E depois dando trabalho para eles lá no plano espiritual. E dentre essas pessoas, a grande maioria são os espíritas. Que vêm para cá, se propõem a um trabalho e depois voltam para lá totalmente despreparados. Eu fui fazer uma palestra outro dia numa cidade vizinha. E depois que eu terminei a palestra, um dos dirigentes, um dos trabalhadores de frente da casa, disse assim: Aguinaldo, eu quero falar com você. Mas é uma conversa bastante longa. Certamente não vai ser hoje. Mas eu gostaria que você me recebesse em Rio Preto para a gente conversar. Ele disse para mim: tudo bem, você me telefona, nós vamos ver um horário, nós vamos conversar. E aí ele me acrescenta ali, meio de lado, né? Você sabe que eu me separei? Eu disse: não. Bom, eu não sabia. Honestamente, eu não sabia. Sim, eu pensei. Minha mulher não esteve com você em Rio Preto esses dias? Eu falei: esteve. Mas ela não falou que nós separamos? Não disse. Não disse e eu não sabia. Pois então, nós nos separamos. Depois de 28 anos de casados, nós nos separamos. Agora, há 2 anos atrás. E eu sou trabalhador da casa, dirijo um trabalho mediúnico há quase 20 anos. E se acredita que a separação foi por culpa minha? Culpa minha? Bom, tudo bem. Não, mas depois nós vamos conversar. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu falei: tudo bem, estou te esperando. Fui fazer palestra na outra casa espírita. Aí o dirigente disse para mim: Aguinaldo, eu estou muito preocupado. Eu falei: por quê? Não, porque eu separei da minha esposa porque eu arrumei um amante e ela engravidou. E eu, entre a esposa e a amante, eu já não estava vivendo muito bem, eu optei pela amante. E eu estou com ela, com um filhinho recém-nascido. Agora me surgiu um drama de consciência, porque eu dirijo, sou presidente do centro. E agora como é que eu faço? Eu não sei se eu fico com a amante, com o meu filhinho, ou se eu volto para a esposa. Olha, sinceramente, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me permitido essa situação. Mas agora, o que eu faço? Eu falei: eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E não sei mesmo. É uma situação complicadíssima. Agora é complicada. Nós estávamos estudando aqui quinta-feira e o assunto, nós estudamos sempre antes do trabalho mediúnico, e o assunto era sobre a influência espiritual. Às vezes algumas influências que nós recebemos. E o assunto foi indo. E nós percebemos o quanto os espíritos influem na nossa vida. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que praticamente os espíritas todos sabem dessa pergunta. É 4 mais 5 dá 9, né? É 459, né? 459. O Kardec perguntou: os espíritos influenciam em nossas vidas? E aí o benfeitor respondeu para ele: mais do que imaginários. E de ordinário são eles, os espíritos, que vos comandam. Então nós somos marionetes na mão dos espíritos. Só que depende da nossa sintonia para nós sermos envolvidos pelos espíritos. Depende da nossa sintonia. É fundamental a nossa sintonia. Se nós tivermos uma sintonia boa, certamente nós criaremos um espaço para o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, ou outras entidades, nos envolverem, nos intuírem, nos conduzirem para um lado bom, evidentemente. Mas se a nossa sintonia estiver ruim, certamente uma brecha para os espíritos inferiores. Num trabalho mediúnico aqui, que nós estamos realizando,
um espírito chegou para mim e falou assim: se prepare que eu vou aprontar com você. Ele me fez a caridade do alerta, né? Ainda bem que ele disse. Né? Eu falei: o que eu fiz com você? Você, pois então, hoje você saiu do seu consultório e você deu uns conselhos para fulano de tal, citou o nome. Eu tinha acabado de sair do consultório e vim para cá, como eu sempre faço. E a médium nem tinha falado com ela e nem sabia de nada também. E o espírito estava ali falando comigo. E você deu um conselho para fulano de tal e estragou meu plano. E portanto se prepare que eu vou aprontar com você. E é assim que acontecem as coisas. Os espíritos estão aqui juntos conosco, juntíssimos, juntíssimos. Vou fazer aqui uma revelação. Aliás, já foi colocado isso aqui, não sei se foi no seminário ou se foi colocado em palestra, mas vou reprisar para aqueles que não ouviram, vão saber. Nós temos em torno da Terra 30 bilhões de espíritos, incluindo a Terra. 30 bilhões. Nós temos 6 bilhões de espíritos encarnados na Terra. E 24 bilhões no mundo espiritual. Eu diria na erraticidade, que é um termo usado pelo Kardec. Na erraticidade, no mundo espiritual. Desses 6 bilhões, 4 bilhões são enfermos. Você sabe o que é enfermos, né? Doentes. Doentes. 2 bilhões são criaturas que estão tentando se ajustar. Estão tentando se equilibrar. Vamos dizer assim. Estão buscando o ajustamento. Desses 24 bilhões, 12 bilhões que estão no mundo espiritual. Desses 24 que estão lá. 12 são espíritos que vivem no erro. Aprontando. Vivem aprontando. 6 bilhões são criaturas de condição mediana. E os outros 6 bilhões são espíritos superiores que cuidam de nós. Espíritos superiores. Agora, a ideia que a gente tem é de que o mundo espiritual está muito distante da gente, né? A gente pensa assim, mundo espiritual, né? Céu, nossa, deve estar muito longe daqui, né? A gente pensa assim, não, o inferno, então, mas olha, o inferno não sei onde é que está muito longe daqui, né? E esses espíritos, então, estão lá, ou no céu muito longe, ou no inferno mais longe ainda. Mas aqui não tem espírito nenhum, somos só nós mesmos, né? Mas não é o que acontece. Esses espíritos aqui, esses 12 bilhões, estão junto de nós. Estão aqui, ó, junto de nós. Eu diria que esses 6 bilhões, que são espíritos superiores, certamente um pouco mais distantes, porque cuidam de uma maneira mais elevada dos nossos destinos. E muitas das vezes não vão ficar aqui muito juntinhos de nós. Mas esses 18 bilhões estão grudados conosco. 18 bilhões. Mais os outros 6 bilhões que estão aqui junto conosco, então é um grupo muito grande. Eu diria, 24 bilhões de espíritos estão grudados uns nos outros. Estão assim, grudadinhos, pertinho dos outros. Tanto é que quando... O doutor Inácio fala muito sobre isso, né? A gente quando desencarna, pensa assim, eu vou desencarnar e vou para um lugar assim, diferente. Não vai para lugar diferente nenhum, nós vamos para um lugar igual esse aqui, ó. Nós vamos participar de reunião, nós vamos no hospital quando estiver doente, vamos para a escola nos orientar, nós vamos ser assistidos, porque geralmente vamos chegar lá meio comprometidos, né? Então, nós vamos chegar lá para continuar a vida. Uma vida que não vai ser diferente dessa nossa também. Não acho que a nossa vida lá de lá vai ser diferente, né? Não, porque eu vou chegar de lá, eu vou viver uma vida diferente. Não vai ser diferente. É essa vidinha que nós estamos levando aqui.
O doutor Inácio mesmo fala, ficava cuidando de doente psiquiátrico aqui no hospital, Sanatório Espírita de Uberaba, e o que ele está fazendo lá de lá? Trabalhando no Sanatório Espírita, cuidando de doentes mental, que são os espíritas que chegam do lado de lá, numa condição meio complicada. Aí eu fico pensando, por que nós nos permitimos a essas situações? Por que nós nos permitimos a essas influências negativas? Como esses dois dirigentes espíritas, um arrumou um amante, e o outro terminou, não contou para mim o que aconteceu, mas se eu sou o culpado, separei da minha mulher depois de 28 anos, eu sou o culpado. Pensa, meu Deus, ele tem quase 20 anos dirigindo trabalho mediúnico, ouvindo os espíritos, eles falando, porque a gente quando vai aqui para reunião mediúnica, os espíritos falam para nós, falam, eu fiz isso, 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 e eu me lasquei. Fala pra gente, explica por quê. Um que se matou, outro que aprontou, e tem milhões de situações. Se a gente lê o céu e o inferno, então a gente tem um relato claríssimo que os espíritos trouxeram para nós. A condição do espírito no plano espiritual em função do que aconteceu aqui. Então eu fico pensando, por que o dirigente espírita ali, de frente, trabalhador, foi cair nessa situação? Eu diria que o Cristo já tinha dado um alerta para ele, aliás, para nós. O que é que nós devemos fazer para evitar a queda na tentação? Vigiai e orai. O Cristo disse assim, estais atentos, vigiai e orai, porque não sabeis quando será chegada a hora. O que é o vigiai? Eu diria que o vigiai seria, primeiro, a gente pensar como é que nós estamos usando o nosso pensamento. O que eu estou pensando, né? O que está aqui dentro? É uma coisa legal? Ótimo! Mas se não é, eu tenho que ficar esperto. Eu não estou vigiando o meu pensamento. Eu estou deixando o pensamento ir longe demais. E esta sintonia vibratória é através do pensamento. Nós criamos um halo vibratório em torno de nós que nos possibilita nos colocarmos assim às claras, desnudos, em termos, vamos dizer assim, de vibração para o mundo espiritual. Então, o pensamento é fundamental. Quando nós pensamos coisas ruins, a vibração é ruim. É uma vibração diferente. As cores que envolvem a gente, que tem cor, vibração tem cor. Não sei se vocês sabem, mas tem cor. E os espíritos detectam a nossa condição vibratória pela cor que nos envolve. E essa cor é retratada pelo pensamento. Tem uma irmã que frequenta a nossa casa. E ela outro dia disse que estava num carro e de repente ela viu um caminhão aqui assim na frente e um foco de luz azul veio do alto em direção àquele caminhão. Dentro da gabina do caminhão. Aquele foco vinha. E ela veio me perguntar, o que significa isso? Eu disse, olha, no mínimo o caminhoneiro estava orando. Muito provavelmente ele estava orando. E nessa sintonia com o alto, veio uma forma de assistência, ou até, às vezes a gente pensa assim, mas esse foco de luz veio de cima para baixo. Às vezes não, é de baixo para cima. Ele deveria estar muito ligado com as esferas superiores, através da oração, do pensamento. Então, o nosso pensamento é fundamental. É fundamental. O que é que eu estou pensando? O que nós podemos colocar também dentro do vigiário? Nós estamos estudando para entender as coisas ou não? Porque quando a gente quer aprender, quando a gente quer melhorar, quando nós queremos despertar nossa consciência, nós temos que estudar. Quando eu iniciei aqui falando para vocês, eu disse, eu tenho lido ultimamente algumas obras que estão me chamando a atenção exatamente para isso que eu estou colocando para vocês.
a preocupação dos espíritos conosco. Mas não é com os espíritos das trevas, aqueles espíritos comprometidos, complicadíssimos, não. É conosco mesmo. Nós que já temos o entendimento do Evangelho. A preocupação deles é conosco. Estão montando um esquema por aí, tenho certeza que alguma coisa vai acontecer para nós termos mais consciência dessa responsabilidade nossa. E eles estão trabalhando. Tenho certeza que alguma coisa vai fazer no sentido de dilatar mais a nossa consciência da importância da nossa estada em cima da Terra. Não dá mais tempo para a gente ficar esperando. Nem eles também. Porque a gente fica pensando. É até interessante, né? Jesus veio para cá e pagou um tributo tão caro, né? Tão caro. Sabe o que é ser crucificado, né? Aquele negócio maluco que a gente viu, né? Ouviu falar, né? Vê em cinema, a gente consegue até se projetar para lá, para entender o que ele passou. E de repente ele foi embora, e aquilo tudo foi para fazer graça só para nós. Aqui foi fazer graça, Jesus veio só fazer graça para nós. Para minha cabeça é muito difícil entender isso. Jesus veio para cá, se submete àquela colocação tão esdrúxula, aquela condição tão aviltante, e de repente ele foi embora e ele só fez graça. Não. Jesus veio para cá para nos mostrar o caminho. E como é que nós devemos viver? Isso tem 2000 anos. E de repente ele está do lado de lá, não está nem aí conosco. Também não é verdade. Jesus continua preocupadíssimo conosco. E preocupado nesse sentido, de nos despertar. Porque qual que é a proposta dele? É a nossa libertação. Conheça a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então o amor de Jesus é tão grande, não dá para a gente medir, nem expressar em palavras, né? Mas o amor dele é tão grande que ele continua preocupado conosco. A ponto de chorar pelas criaturas que conhecem o Evangelho dele e não estão fazendo nada. Aí vocês falam assim, mas nós estamos fazendo alguma coisa. Tudo bem, mas que alguma coisa é essa? Será que estamos justificando mesmo o nosso entendimento ou ainda estamos deixando a coisa fluir naturalmente, devagarzinho, a coisa assim, acomodada? É uma questão só da gente questionar isso. Então, será que nós estamos estudando? A doutrina espírita foi colocada pelo Cristo, uma doutrina consoladora, o Consolador prometido, exatamente para nos consolar. O que a gente chama de consolação? Olha, eu estava até conversando com a Maria Luísa, minha mulher, hoje, a respeito de uma paciente que me procurou. Eu não vou citar aqui o que passou aqui, nem acho que devo. Uma situação tão esdrúxula, tão complicada, que ela disse assim, eu odeio essa criatura. Então eu fui conversar com ela, mostrar para ela que esse odeio é muito complicado na cabeça da pessoa. É muito complicado para a vida da pessoa. Ela precisava entender uma outra situação. E eu conversei longamente com ela, mostrando outros caminhos. Para que ela saísse daquela sintonia mental. Porque essa sintonia mental estava comprometendo profundamente a vida dela. Então, o que a doutrina espírita tem feito? Mostrar para nós exatamente essa condição aqui, desses 4 bilhões. Todos enfermos, precisando de serem tratados, que estão aqui conosco. E 2 bilhões que estão já começando a se ajustar. Mas nós não podemos deixar de participar desses 4 bilhões que estão precisando de ajuda. Às vezes você pode perguntar, não, peraí, então tudo bem. Nós somos os 2 bilhões, ótimo, né? E os 4 bilhões, onde é que eles estão? Porque eu quero ajudar. Bom, eu posso dizer que eles estão dentro de casa. Às vezes dentro de casa. Tem uma criatura aí que está precisando de ajuda. E nós não ajudamos. Às vezes estão procurando ajudar lá fora, né? Às vezes a criatura está dentro de casa e nós não percebemos a pessoa. E vão embora. Não aguento isso aí não. Vou embora. E deixa de ajudar a criatura que está ali do lado. E exatamente, às vezes nós somos as criaturas doentes, que precisamos de ajuda dos que estão dentro de casa. Às vezes é o contrário. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui
não é numa condição muito boa, não. 4 bilhões enfermos e 2 bilhões em ajustamento. Como disse o André Luiz, não tem espírito superior aqui, não. Nós estamos ainda numa condição bem lá embaixo. E quando a gente começa a estudar a doutrina, é que nós vamos nos dar conta, porque eu acho que é a partir daí que a gente desperta a consciência. Porque enquanto a gente não entende, a gente fica assim, meio obnubilado, né? Meio confuso. Ah, eu não entendo muito isso, eu não entendo muito isso. Mas quando a gente começa a estudar, é que a gente vai ver o quanto nós estamos equivocados. O quanto de tempo nós estamos perdendo. Aliás, que já perdemos. 6.000 reencarnações nós já tivemos como gente, como ser racional. 6.000 reencarnações. Essa é a 6.001. Mais uma reencarnação. De que jeito nós vamos desencarnar? Pouquinho melhor do que nós estamos hoje. Mas por quê? Porque nós estamos aplicando o mesmo tempo, nós estamos trabalhando ou nós estamos deixando a coisa acontecer? Aí chega do lado de lá e vai questionar com uma dirigente espírita que desencarnou, chegou do lado de lá. E ela ficou chocada quando participou da reeleição da diretoria, viu, Dorival? Acho que você leu sobre isso, não leu? Então, o que aconteceu? A dirigente desencarnou e o centro ficou sem dirigente. E aí, então, ela pediu permissão para participar da diretoria, da reunião que iria criar a nova diretoria. Ah, tudo bem, vamos lá. E chegou lá e tinha uma criatura que ela preparou assim para dirigir o centro, até disse para ela assim, ó, você vai dirigir o centro, que eu vou desencarnar, estou com uma doença grave, e você vai dirigir o centro. Tudo bem? Não, tudo bem. E ela queria participar da reunião. E veio e participou. Mas achou que todo mundo fosse dizer assim, nossa, mas ela está fazendo tanta falta. Mas ela era maravilhosa. Olha, que pena que ela não está aqui dirigindo a nossa casa. Mas não foi isso que ela escutou. Logo aquela criatura disse, ainda bem que ela desencarnou, porque agora vamos mudar o caminho dessa casa. Primeiro que ela não queria, ela acabou com o trabalho mediúnico. E nós vamos voltar com o trabalho mediúnico aqui. E ela acabou. E uma casa espírita sem trabalho mediúnico não tem sentido. Então veja, ela, ainda bem que ela desencarnou. Mas nós vamos voltar com o trabalho mediúnico. E quando ela ouviu isso, dirigente de uma casa espírita, que desencarnou, ao invés dela aceitar até com uma crítica construtiva, ela começou a vociferar, ficou nervosa, brava, foi preciso ser socorrida pelos espíritos amigos. E levaram embora, nem assistiu o final da reunião. Então vocês veem que a coisa é complicada. De repente está dirigindo o centro, coisa e tal, e vai desencarnar numa boa. Olha, dirigente que ela queria, depois no diálogo, foi colocado que ela queria tomar conta do centro. Todo mundo tinha que rezar na cartilha dela. Pelo menos aqui eu não tenho feito isso, né, Dorival? Eu não quero ser dono do centro e nem quero mandar em nada. Eu aqui dou voz ativa para todo mundo trabalhar. Ó, cambada, vocês trabalham aí, vamos embora, todo mundo junto. E eu sou mais um. Porque se a gente quiser ser o dono e sambarcar, é um complicado isso. E será que o nosso pensamento é certo? Às vezes não. Outros que estão por aí têm mais lucidez, mais visão, então deixa que as opiniões deles também prevaleçam. E foi o que aconteceu com ela. E quando ela viu que ela foi criticada, ao invés de ser elogiada, ela entrou em parafuso psíquico no mundo espiritual. O que seria também vigiar? Cumprir o dever. Cumprir o dever. Nós temos deveres a serem cumpridos. A mulher tem um dever, o homem tem outro. Os direitos são iguais, os deveres são diferentes. Nós temos dever, dever de irmão, dever de pai, dever de filho, dever de esposo, dever de esposa, dever de profissional. Nós temos deveres. E todas as vezes que nós cumprimos esse dever, segundo Emmanuel, nós estamos a caminho da felicidade. O que nós mais almejamos é a felicidade. Então nós jogamos o dever fora. Que nada, eu já estou noutra. Deixa o dever, larga o dever e depois a felicidade vai embora com aquele dever que nós deixamos de cumprir. Então cumprir o dever. Esse é o vigiar do Cristo. Em cima do pensamento vem a palavra, vem a ação, vem a atitude. Em cima do estudo vem o despertar da consciência. E mais ainda,
o cumprimento do dever, porque a partir daí nós vamos saber, opa, peraí, eu tenho que cumprir esse dever, eu assumi o dever, e eu tenho que cumprir. Porque senão eu deixo de cumprir um, deixo de cumprir o outro, deixo de cumprir o outro, e a felicidade, ó, não chega, não chega. Porque a felicidade, segundo Emmanuel, está no dever cumprido. Se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes, disse Jesus. A gente quer sempre fazer coisas grandes, não, porque eu quero ser um espírito superior. Ah, tudo bem, ótimo, isso é ótimo. Mas será que nós estamos cumprindo o que nos compete fazer como espíritos ainda inferiores? Aí é que está o detalhe. Agora, se nós não cumprimos um dever, um outro dever, um outro dever, como é que nós vamos nos aparatar para um dever mais sublimado? E orai? Orai está claro, preces, oração. Nós devemos orar, sim, muito, muito. Principalmente pedindo ajuda do alto, inspiração do alto, para a gente não trocar os pés pelas mãos. Porque é difícil às vezes tomar decisões, não é? Eu acho. Nas minhas preces, particularmente, com toda honestidade, o que eu tenho pedido para mim é discernimento só, porque o resto, eu sei que vem por acréscimo da misericórdia de Deus. É discernimento, porque eu não quero errar mais, eu já errei muito, eu não quero errar mais. Então eu peço todos os dias que Deus me dê discernimento, para que eu tome medidas corretas. Em todo sentido, em relação a mim, em relação às pessoas, é o que eu peço todos os dias. E inspiração do alto, porque nós que somos profissionais, temos responsabilidade, estou falando em sentido amplo, nós somos inspirados pelo alto. Não só por espíritos bons, como espíritos ruins também. Então nós vamos selecionar os nossos inspiradores. Quando nós oramos e pedimos a ajuda do alto para que sejamos inspirados de uma maneira positiva, ótimo! É provável que os espíritos superiores vêm e nos colocam na tela mental o que fazermos. Mas se nós não orarmos e vivermos assim, deixa comigo, vou fazer, e nem entrar numa sintonia boa, e às vezes até com raiva, com rancor, com ódio, nós baixamos a nossa sintonia e vamos entrar na faixa das trevas. E aí é que mora o perigo. Aí é que a coisa começa a complicar. Diz o André Luiz que nós somos obsediados todos os dias. Você sabe o que é obsessão, né? É um espírito tentando prejudicar o outro. Nós somos obsediados todos os dias. André Luiz diz que nós somos obsediados todos os dias. O Cristo disse assim, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Para não cair na tentação. Nós podemos ser obsediados todos os dias, mas nós não, ou melhor dizendo, nós podemos não cairmos na tentação. É só uma questão de sintonia. E daí a importância de nós estarmos com uma conduta equilibrada e buscarmos ajuda do lado certo. Senão nós vamos cair na tentação. A obsessão, ela tem vários níveis. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a auto-obsessão. Nós nos obsediamos às vezes. Nós somos obsessores de nós mesmos. Muitas vezes. E nós criamos tentações para nós mesmos também. Tentações que são criadas por nós, obsessões que são criadas por nós. Por exemplo, quando eu falo assim, não aguento mais essa vida, o que eu estou fazendo? Estou me obsediando. Eu estou criando um clima ruim para mim. Eu estou dizendo, essa vida não vale nada, eu quero mesmo mais é morrer. E para o outro lado, depressa. Isso é auto-obsessão. Para mim nada dá certo, eu sou infeliz. Eu estou me auto-obsediando, eu estou criando. Porque quando eu falo para mim mesmo, imagina a força dessa palavra. Porque às vezes a pessoa fala, eu não acredito em você, né? Não estou nem aí, nem vou dar bola que você está falando. Mas quando eu falo para mim, imagina a força que tem isso. Minha vida não vale nada, não aguento mais essa vida. O que eu estou falando para mim? Obsessão do mais alto nível. E os espíritos inferiores aproveitam essa deixa. Porque eles vão trabalhar em cima disso. Você quer morrer? E eu acho que você deve morrer mesmo. Por que você não se mata? E vai jogar na tela mental da criatura. Já entrou numa sintonia. E joga mesmo. A pessoa que já está pensando em morrer, acaba acontecendo. Maria Luísa me falou hoje de uma moça que se matou em Curitiba. Num site sobre suicídio. Eu perguntei, mas como é que a criatura tem coragem de colocar um site desse
na internet. Logicamente ela foi buscar, né? Foi buscar como se matar. E acabou se matando. Lógico que as trevas estão em trabalho em cima disso. Quando, a bem da verdade, nós sabemos que ninguém morre. Não existe morte. Não existe suicídio. Ah, não existe. Ele se matou. Não, peraí. Ele interrompeu a vida dele. Que nós chamamos isso de suicídio. Mas não morreu. Continua no plano espiritual. De que forma? Do jeitinho que chegou. Mais comprometido, talvez. Então, nunca, nem pensar em morrer. Morte não é solução. Eu acho que é complicação. Quando ele desencarna numa boa, tudo bem. Aí chegou a hora, é um prêmio, ele terminou a tarefa, vai voltar para o plano espiritual, ótimo. Mas antecipar, através do envolvimento de um espírito que começou em cima da nossa auto-obsessão, é complicado. Então nosso pensamento tem que ser sempre muito positivo, não pode ser pensamento negativo. Porque pensamento negativo, auto-obsessão, é um vínculo muito forte com as trevas inferiores. E depois nós vamos ser surpreendidos por uma atitude infeliz em cima dessa situação. Ah, mas o fulano, aconteceu isso? Aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque antes ele já estava fazendo sintonia. Reclamando, de mal com a vida, pessimista, nada está bom, e vai, baixa a vibração lá embaixo. E aí então, ninho das trevas. Obsessão de encarnado para encarnado. Existe obsessão de encarnado para encarnado. Nossa, como tem? Como tem pessoas encarnadas que obsediam a gente? Tem. Quantas pessoas tentam nos demover de um pensamento bom? Ah, estou pensando em fazer isso. Que perde tempo não. Larga de ser boa. Isso aí não funciona. E para com isso. Encarnado junto com a gente. Tentando tirar a gente da ideia. Quantas pessoas que tentam dominar outra. Dominar de uma maneira, vamos dizer assim, negativa. Às vezes a pessoa ciumenta e cerceia a outra. Assim, não, você não vai, porque aqui quem manda sou eu, você não vai, acabou. E acaba dominando a pessoa. Quem é que tem direito sobre nós? Ninguém. Ninguém tem direito sobre nós. Não. Pode até pleitear alguns direitos adquiridos. Está certo em relação a isso, mas dominar, mandar, não. Ninguém manda em ninguém. Nem pode pensar assim. Nós podemos pleitear numa conversa amiga. Agora, dominar, não. Aqui quem manda sou eu, você tem que obedecer. Mas como? Pais, por exemplo, obsediam os filhos. Não, você não vai fazer isso. Não vai brincar com ninguém. Ninguém presta. Meu filho lá fora ninguém presta. Vai ficar dentro de casa. O que está fazendo? Obsediando o filho. Não, lá fora você nem pensa e fica aqui dentro. Não deixa o filho sair com os outros. Participar do mundo lá fora. Não, nossa, o mundo lá é conspurcado. Meu filho, olha, fica comigo. Eu vou te proteger. É obsessão. E às vezes a gente vê, no convívio com as pessoas, quantas pessoas têm uns pensamentinhos danadinhos e tenta colocar para a gente, não, eu penso assim, eu acho que eu estou certo e é assim mesmo. E se a pessoa estiver fraca na sua proposta, acaba se iludindo e acaba fazendo. Obsessão de encarnado para encarnado, aqui junto com a gente. Quantas pessoas, principalmente quando vê que a gente está no trabalho no bem mesmo, tenta colocar algumas coisas fora do contexto para a gente. Coloca. E tenta obsediar. Se não estiver firme, acaba sendo obsediado. E vai mudar a trajetória. Deixa de fazer o certo para fazer o errado. Ou não fazer nada. Obsessão de encarnado para desencarnado. Vocês acreditam? Existe. O encarnado aqui obsedia o que está do lado de lá. Obsedia. Em sessão de psicografia, é muito frequente, por exemplo, um menino recém-desencarnado, mandar uma notícia. E às vezes até alguém me pergunta, não, mas como pode? O menino desencarnou, tem 2 meses, já mandou uma notícia, será que isso não tem um negócio aí nesse meio, não? Então os espíritos falam para nós o seguinte, que quando o espírito desencarna e vai para o lado de lá, e a família do lado de cá fica inconformada, mas num sofrimento, num envolvimento vibratório tão negativo, atrapalha a vida do desencarnado. A assistência que está sendo dada no plano espiritual para aquela pessoa desencarnada fica prejudicada. Então o que eles fazem? Eles mandam alguém em nome da criança ou do filho, não precisa ser necessariamente criança,
Alguém que vem em nome dele, porque nem sempre está em condição de trazer mensagem, para em nome dele dizer, olha, estou bem, estou assistido pela vovó, pelo titio, estou ótimo, fiquem tranquilos. Para que as pessoas de cá não obsediem a criatura do lado de lá. Quer ver outra obsessão? Quando a pessoa desencarna e deixa um dinheirinho gordo aqui. Eu acho que quem vai embora fica totalmente obsediado pelo encarnado. É mesmo, cria um clima tão ruim para aquela criatura que não se dá conta que está prejudicando, mas está prejudicando. E às vezes até prejudica mesmo, quando não se conforma com a atitude da pessoa, que às vezes até tentou acertar, mas não conseguiu e deixou um mais favorecido que o outro. Basta para aquele menos favorecido dizer, mas meu pai, aquele cachorro, né? Como é que ele fez isso? E vai embora. E essa vibração negativa atinge a criatura do lado de lá. Eu soube de uma pessoa que fez o testamento, e no testamento deixou tudo para a mulher. Os filhos não herdaram nada. Eu fico pensando, que encrenca que não arrumou para ele. Eu acho que a nossa lei diz o seguinte, na hora de partir, metade da mulher e a metade reparte com os filhos. É simples, não é? É simples. Se quiser antecipar isso, fazer um testamento para não criar casa, não, vem cá, vamos rachar isso aqui antes de eu ir embora. Tá, vamos fazer aqui uma cumbuquinha, sortear, mas pelo menos nós vamos ser imparciais. E faz tudo certinho e vai embora. Metade da mulher, metade dos filhos e vai embora. Não, ele vai deixar em testamento. Tudo para a mulher, nada para os filhos. Eu acho que foi encrenca que ele arrumou para ele no mundo espiritual. Porque a vibração de cá para lá não foi muito boa. E tem tantas outras vibrações. Quantas vezes a pessoa fica... pensando no fulano, volta aqui, eu preciso tanto de você, pelo amor de Deus, não me abandone, volte, e fica naquela coisa. Sabe que o espírito fica tão grudado numa vibração dessa que acaba não saindo daqui. Fica aqui juntinho, porque a família ou uma pessoa em especial fica grudada nele mentalmente e ele não consegue nem sair do lugar. Fica aqui dentro de casa mesmo. Isso é obsessão de encarnado para desencarnado. Então, quando a gente tem um pensamento em desalinho em relação aos nossos irmãos do lado de lá, nós estamos arrumando encrenca para eles. Eu não quero falar de uma lágrima saudosa, não, porque isso é até muito natural. Estou com saudade do fulano, até chorei. Tudo bem, nenhum problema. Pois faz uma pressa, fulano, toca o barco aí, porque eu aqui vou chegar junto, deixa comigo. Ótimo, o espírito que foi embora, nossa, o pessoal lá embaixo está demais. E eu aqui também estou demais, então está tudo legal. Mas não é o que normalmente acontece. Os que ficam aqui falam, oh meu Deus, coisa e tal. E criam um problema, porque o espírito do lado de lá sabe tudo que está acontecendo aqui. Ou, pelo menos temporariamente, vai saber. Vai saber, vai vir aqui visitar a gente, como a nossa irmã que voltou no centro espírita para depois ver a direção da casa, né? Voltou logo, foi rapidinho, ela voltou lá para ver quem que ia assumir. Lógico, porque, veja o tempo, hein? Ela desencarnou e depois logo em seguida fizeram uma reunião para reeleger a diretoria. Quer dizer, foi alguns dias ou meses depois, foi rapidinho, ela voltou. Volta, os espíritos voltam. E depois vão se dar conta do que está acontecendo dentro da nossa casa. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, agora invertendo, né? Desencarnado para encarnado. Que é a grande maioria, a obsessão dos espíritos desencarnados para nós. É aquilo que eu disse no começo. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginar, que de ordinário são eles que vos comandam. Então, muitos espíritos do lado de lá acabam atrapalhando a nossa vida do lado de cá. Por exemplo, a pessoa que não aceita perder a fortuna, fica grudado na matéria, desencarna e depois quer continuar administrando os bens deles aqui. E a pessoa não vai nem embora, fica aqui mesmo. E quando a gente quer até vender alguma coisa e comprar outra coisa, né, com o dinheirinho que ele deixou, um bem que ele deixou, e arruma uma encrenca. Porque ele vai ficar ali, não, isso é meu, você não vai vender não. E vai tentar mudar a nossa cabeça. E quantas vezes, por exemplo, o marido vai embora e a mulher fica viúva, né? Aí ela não vai casar com outro não. E se casar, deixa comigo. Eu vou aprontar na cabeça dele. E às vezes até desencarna, diz, olha, não vai arrumar ninguém não, hein?
Outro dia foi no consultório uma pessoa que disse: Aguinaldo, fala para minha mulher não largar de mim. E se ela largar de mim, Aguinaldo, ela vai arrumar outro, vai aprontar tanto na cabeça dela, que eu sei que não vai ser bom para ela. Então fala isso para ela. Ela nem falou em separar, ele já está dizendo isso. Imagina se ela separar e ainda arrumar outra, aí a coisa vai complicar. Aqui, né? Você desencarnar então e ela arrumar outra, aí a coisa complica. Então veja que às vezes a pessoa do lado de lá vai cobrar de nós. E aqueles inimigos então, que a gente acha que pode... Não, matou o animal, acabou o veneno. Né? A gente consome com a criatura, ele desencarnou, acabou. Não, vai para o lado de lá e depois vai ficar esperando uma oportunidade para ir às forras, vingar-se de nós. Portanto, os espíritos do lado de lá, que nós já angariamos simpatia para com eles, ótimo. Mas aqueles que nós prejudicamos e têm antipatia por nós, é complicado. Não significa que eles vão nos obsediar e vão nos prejudicar. Não. Depende de nós. Depende de nós. Depende da nossa sintonia, da nossa conduta. Eu quero dizer que aqui tem uma... E eu ainda quero colocar, antes de passar para frente, dizer que existe a obsessão recíproca. Um encarnado para esse e esse para esse. Um encarnado para o desencarnado, esse desencarnado para esse encarnado. E esse desencarnado para esse encarnado e esse para o outro. Existe a obsessão recíproca de um para o outro. Tentando prejudicar. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mas tentando prejudicar. E eu quero dizer que um outro elemento muito importante para nós nos protegermos contra esse tipo de envolvimento. Chama-se culto do Evangelho no lar. Como é importante o culto do Evangelho no lar. Por que é importante? Olha, primeiro que nós vamos estudar o Evangelho de Jesus, que para mim é a maior terapia desobsessiva que existe, chama-se Jesus, o Cristo de Deus. A gente viver o Evangelho do Cristo. A maior terapia desobsessiva que existe. E profilática também. Porque não é só se desobsediar, deixar o obsessor fora da jogada, não. É não nem se permitir a qualquer sintonia. É o Evangelho do Cristo. Então, culto do Evangelho no lar. Como é importante? Por quê? Nós vamos estudar o Evangelho toda semana dentro de casa. Infelizmente, muitos lares não fazem o culto do Evangelho no lar. Infelizmente, muitos lares não fazem o culto do Evangelho no lar. E lares espíritas, eu estou falando. Porque às vezes, mas o Evangelho católico... Não, eu estou falando de espíritas. Culto do Evangelho no lar é uma vez por semana. Escolhe um dia da semana. Segunda-feira, 9 horas da noite. Geralmente não tem festa, não tem casamento, não tem batizado, não tem mais nada, né? Segunda-feira quase ninguém faz nada. E 9 horas da noite, então, é hora quase que de dormir. Hora boa de fazer o culto em casa. Tem que ser daí toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 9 horas. Por que toda segunda-feira? Tem que ser um convite para a família. Que dia que a nossa família está reunida? Que horas que a nossa família está reunida? Bom, segunda-feira, 9 horas. Não, mas pode ser domingo, 8 horas da noite, nenhum problema. Não, 9, 10, 9, Não, vou colocar isso. Então, o dia que nós aprazarmos e a hora, então tem que ser sempre aquele dia, aquela hora. Por quê? Porque os Espíritos vêm participar conosco. Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Então ele vai estar presente, representado muitas das vezes pelos Espíritos superiores, mas não tem nenhuma reunião, em nome de Jesus, que não tenha um representante deles. Então se eu fizer o culto do Evangelho no lar, eu tenho que escolher o dia e a hora. Então, naquele dia, naquela hora, os Espíritos assumem um compromisso conosco e vêm participar conosco. E naquele momento, então, eles vão pegar uma sintonia boa, né? Então joga na nossa tela mental: olha, amanhã eu estou precisando arrumar um emprego, eu vou sair daqui, eu vou procurar, olha, puxa vida, ó, eu vou procurar aquela indústria, eu ouvi falar, eu vou lá. Lógico, o ambiente está perfeito, o espírito está ali, o ambiente está maravilhoso. Então o benfeitor que quer o bem da gente diz assim: ó, procura a indústria fulana de tal, você vai encontrar emprego. E ele sai no outro dia e fala: mas que sorte a minha. Sorte coisa nenhuma. Não existe sorte nem azar. Não existe. A doutrina espírita deixa muito claro: não existe sorte nem azar. Existe merecimento e débito.
Teve um mérito, reuniu o culto evangelho lá, a sintonia boa, os espíritos estiveram presentes, falou, ele ouviu, saiu no outro dia, numa boa, foi lá e arrumou um emprego, mérito. Agora, na quebrada, né, à noite, toma umas cachaçinhas caprichadas e vem para dentro de casa, né, já chega e desmaia, e do jeito que já sai dali, já vai para a cela, continua as bebidas também, porque sai do corpo e vai para as quebradas também. E onde é que os espíritos vão trazer uma mensagem boa para ele? Nunca, de jeito nenhum. Então, culto do evangelho no lar. E é dito pelos espíritos que onde se faz o culto do evangelho no lar sistematicamente, os espíritos das trevas não entram. E onde é que arruma as maiores encrencas na nossa vida? É lá fora, dentro de casa. Na grande maioria dentro de casa. As brigas não caprichadas dentro de casa. Separações, brigas, dissensões, inimizades, malquerença, e sofreguidão, sofrimento, desafeto, tudo dentro de casa, faz tudo. Lá fora o ambiente é até colorido. Então, os espíritos, onde não faz o culto do evangelho, nessa imensidão de espíritos aqui, ó, 4 bilhões que estão aqui conosco, que são enfermos e que entram na nossa casa, o que é que o enfermo traz pra gente? No mínimo uma sintonia ruim. Então chega dentro de casa e aplana a nossa cabeça. Briga marido com mulher, irmão com irmão, filho com pai, pai com filho, é aquela que zuma danada. E, oh meu Deus, olha, mas onde nós estávamos com a cabeça? Boa pergunta. Onde nós estávamos com a cabeça? Então, o culto do evangelho no lar, muito importante. Nós temos aqui um grupo que inicia com as pessoas o culto do evangelho no lar. Quem tiver com essa proposta, tiver esse capricho de iniciar o culto do evangelho no lar e tiver dificuldade, nós temos um grupo aqui no centro que começa, porque parece fácil iniciar o culto do evangelho, mas não é fácil. É muito difícil, é complicado. Mesmo porque as trevas não querem deixar. Eles vão fazer tudo e mais alguma coisa. Vai ter um casamento na segunda-feira, 9 horas da noite, para a gente ir no casamento e não fazer o culto. Um amigo que há muito tempo que não vem na nossa casa, mas naquela segunda-feira que nós marcamos, ele chega exatamente 15 para as 9. Meu Deus, como é que eu vou fazer o culto? Meu amigo, quanto tempo? Os espíritos arrumam tudo para não começar o culto. Então vamos iniciar o culto do evangelho no lar. Se precisar de ajuda, tem um grupo aqui no centro que ajuda o culto do evangelho no lar. Agora, se nós estivermos obsediados, que a obsessão, ela pode começar assim devagarzinho, né? Obsessão simples, né? Que a gente nem sabe que está obsediado. Basta a gente pensar assim, aquilo que eu pensei outro dia, meu Deus, mas normalmente eu não penso isso. Como é que eu pensei aquilo? Bom, já é obsessão. Aquele pensamento que não faz parte da nossa rotina e surgiu meio contrário àquilo que normalmente nós pensamos, pode saber que é indução das trevas. Já é uma obsessão simples, que já está iniciando. E se nós não tivermos cuidado, vai caminhar para uma outra situação que é chamada fascinação. Nós ficamos fascinados. A gente começa a ter uns pensamentinhos, então, pensamento meio danadinho, né? Então a gente acha que a gente é demais, eu estou melhor do que os outros, porque eu sou mais importante, porque aqui sem eu não funciona, e porque eu, e a coisa começa, e a pessoa fascinada é capaz de fazer absurdos. E nem se dá conta que está obsediado. Depois você vai chegar para as pessoas e dizer, mas fulano, baixa aí um pouquinho, mas você está exagerando. Não, é porque eu, né? E aí ele vai embora, ele continua, ele já está fascinado. E para sair é complicado. Sair da fascinação é mais complicado que a da subjugação, que é o ponto que vem depois. Quando a pessoa está subjugada. Quando o espírito realmente faz dela o que quiser. É mais fácil sair da subjugação do que da fascinação. Então, às vezes, nós estamos fascinados, né, por uma coisa, uma ideia, né, uma coisa assim, muito grande, e a gente pensa e acaba entrando naquela sintonia, e depois, quando fala conosco, que nada, eu que estou, minha cabeça é demais. E não aceita a fascinação. E nem, por consequência, aquela obsessão. E se não aceita, muito menos vai aceitar tratamento. Agora, depois da fascinação vem a subjugação. Que a pessoa fica subjugada, ou seja, o espírito comanda a criatura. E comanda mesmo. Faz coisas absurdas. Hoje, a moderna psiquiatria está começando a acordar. A gente vê que o movimento médico já está começando a acordar para essa realidade do espírito. Que muitas doenças mentais que tem por aí, entre aspas, são obsessões de espíritos mesmo. Lógico que nem tudo é espírito. Tem muitas doenças mentais que também o médico precisa estar sabendo que é doença mental. Não é obsessão.
E às vezes fica difícil saber o que é que. Mas de qualquer forma, o tratamento é mais ou menos o mesmo. Se nós estivermos obsediados, o que nós poderíamos fazer para nos tratarmos? Primeira coisa é procurar um médico, um psiquiatra, alguém da área mental, psicólogo, psicanalista, cuidar da nossa mente, para tentar reorganizar nossos pensamentos. Porque a obsessão está em cima do pensamento. O espírito nunca dá nó no pescoço da gente, nem dá rasteira. Tem muita gente que tem medo de espírito. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de espírito. Não precisa ter medo. Espírito não faz nada conosco. Não faz nada. Eles usam a nossa vibração e a nossa mente. Se a nossa vibração estiver boa e a nossa mente boa, nós estamos muito bem. E o espírito inferior vai ficar nessa faixa aqui. E nós estamos aqui, ó. Não vamos nunca trombar com ele, nem ele conosco. Ah, mas eu vi um espírito, fiquei com medo. O que ele vai fazer com você? Nada. Nada. No máximo você pode falar, fulano, faz isso. Coisa nenhuma, você acha que eu vou fazer isso? Não, mas estou noutra. Fala para ele isso, estou noutra. E às vezes até a gente vê espírito e não é obsessão também. Eu quero colocar isso. Tem muitas pessoas, outro dia uma mocinha chegou para mim e falou, doutor, eu estou vendo os espíritos. Eu falei, ótimo, 12 anos, né? 12 anos. E ela falou umas coisas assim tão clara, mais clara, e ela assim lúcida. Eu falei, meu Deus. Então, sabe, doutor, eu fui falar com a pessoa e disse que eu estou obsediada. Eu falei, não está, não é obsessão isso. Não é obsessão, ela é médium mesmo, ela tem um mediunato. E o que não vou entrar em detalhe porque eu vou me alongar muito. Ela me contando, uma menininha de 12 anos na minha frente, mas um amor de criatura lúcida, inteligente. E até quem atendeu falou assim, não, ele é um espírito do mal, que está querendo fazer o mal para você. Aí ela virou para mim e falou assim, doutor, como é que pode querer o mal? Você falou para mim que era para dar um conselho pro tio dele, que era para deixar ele fazer o que estava fazendo, senão ia complicar a vida dele e da família. Como é que o espírito mal pode falar pro bem das pessoas? Até ela, 12 anos, tem mais lucidez do que a pessoa que disse que era um espírito ruim e estava obsediando. E hoje, vou falar isso aqui bem baixinho para vocês. Os espíritos vão investir alto na mediunidade. Vai ter médium praticamente em todas as casas. Eu estou falando mediunato, essa mediunidade ostensiva. E a meninada está chegando, hein? Mediunidade vai começar na meninada hoje. Vai ter muitos jovens médiums que vão ver os espíritos, vão conversar, vão psicografar. Vai pegar fogo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vai ter médium praticamente dentro de casa, vai ter um. Porque os espíritos vão trabalhar alto em cima da mediunidade. E é aí que eles vão mostrar para nós o que eu estou falando para vocês. A preocupação deles conosco é tão grande que só pode ser retratada através da mediunidade. Então, eles vão investir alto em cima da mediunidade. Então, o que nós devemos fazer? Procurar atendimento médico. Procurar tratamento médico. Eles já têm internação para evitar males maiores. Devemos procurar o centro espírita, que vai nos preconizar passes, água fluidificada, vai nos recomendar leitura, vai nos recomendar um trabalho no bem. E acima de tudo, nós no convívio com as pessoas dessa casa vamos ter que aprender a amar e servir. Porque é a única maneira de nós nos resguardarmos para valer mesmo de qualquer processo obsessivo, que é uma demonstração fidedigna de tudo que eu falei, é amar e servir. Mas amar mesmo. Amar mesmo. Nós estamos trabalhando aqui dentro do centro. E quando eu li, ultimamente, esses relatos, fiquei pensando, graças a Deus, nós, aqui dentro do centro, nós nos amamos. O grupo aqui é muito fraterno. Muito fraterno. A gente chega aqui, por exemplo, na reunião mediúnica, é praxe. Nós chegamos e cumprimentamos um por um. Em via de regra, nós damos um beijo. Nós temos mais ou menos, quantos metros, Dorival? Uns 40? Uns 40. Nós podemos, boa noite. Não, nós vamos lá e beijamos um por um, cumprimentamos de pertinho. Para demonstrar mesmo que nós estamos com a criatura. É amor. E não existe mediunidade sem amor. Porque mediunidade sem amor é mais complicado e seria quase melhor não ter a mediunidade. Então nós temos que ter mediunidade com amor. E não só mediunidade, o trabalho de passe com amor, o trabalho da sopa com amor, o fazer feijoada com amor, é tudo com amor. E não é dentro do centro, não, é dentro de casa. O amor tem que começar lá dentro de casa.
nos amarmos uns aos outros, o nosso próximo, aquele que está mais próximo dentro da nossa casa. Porque se não amar dentro de casa, lá fora, pouco adianta. Nós temos que começar lá dentro de casa. Depois amar o vizinho, amar aquele que trabalha conosco, amar o que trabalha no centro, amar o que passa na rua, amar o que está longe, que precisa de ajuda. É o amor do Cristo, amai-vos uns aos outros, mas como eu vos amei. Muita paz.